Boa noite, glória a Deus. Nós estamos começando a nossa live agora, às 19 horas. E hoje nós temos a presença do pastor Felipe, que vai aqui nos auxiliar. Eu quero saudar todos que estão nos assistindo agora. Você que está aí pelo Facebook, você que vai estar pelo Instagram. Também estamos transmitindo pelo Instagram e pelo Facebook. Daqui a pouco você terá participação aí do pastor Felipe Gonçalves, pastor da nossa congregação, ali da Alemanha, e nós hoje vamos discorrer sobre um tema importante, um tema que muita gente precisa saber, precisa entender, precisa compreender, sobre as nossas profecias bíblicas. Esses últimos dias nós temos ouvido muitas revelações, muitos sonhos, muitas profecias, mas é necessário que nós venhamos entender e compreender quando é uma profecia vinda da parte do Senhor e quando é apenas uma profecia ou revelação que seja algo estranho à palavra de Deus. E nós vamos aqui dizer que profecia é justamente a definição de que nós vamos predizer algum acontecimento. E o nosso acontecimento que nós vamos relacionar hoje aqui é sobre os acontecimentos recheados da divindade, do que vem da parte do Senhor. Então, você que está me acompanhando agora, eu quero saudar todos com uma boa noite e que a gente possa entender e compreender o que é uma profecia. Primeiramente, a gente entende que nem todos podem profetizar da parte de Deus, porque Deus, ele sempre, no Antigo Testamento nós temos que o Senhor, ele sempre chamou, ele sempre escolheu alguém para poder, através daquela pessoa, ele emitir a sua voz a todos aqueles que estavam ali na comunidade, que estavam ouvindo. Nós temos aqui, eu tenho uma característica muito grande, a questão do profeta Jeremias. Gosto muito de citar o profeta Jeremias. O profeta Jeremias, primeiramente Deus disse assim: eu te escolhi, e te escolhi desde o ventre da tua mãe. Quer dizer, o profeta de Deus, as pessoas para servir a Deus, através do recado que Deus enviava, mandava, essas pessoas eram escolhidas pelo próprio Deus, tinham um chamado muito forte, porque não é fácil você profetizar as coisas que muitas vezes contrariam a nossa própria vontade. E tem gente que acha que a profecia é só para beneficiar as pessoas, a profecia só vem de Deus quando ela está recheada de bênção. Dificilmente as pessoas entendem que a profecia, ela tem um significado muito grande, e isso também nós vamos dar um exemplo do profeta Jeremias aqui. O profeta Jeremias, quando Deus chamou ele, disse: olha, mas eu indagar ao Senhor, mas Senhor, eu não sei nem falar. O Senhor não estava preocupado com isso, porque criou Jeremias foi o Senhor. O Senhor, desde o ventre da mãe de Jeremias, ele na realidade foi escolhido. E Deus esperou só o tempo, Kairos, o tempo de Deus, para poder chamar Jeremias e dizer: ó Jeremias, você será o meu profeta e o profeta entre todas as nações. Mas esses profetas, eles vão servir para que arranque, venha derrubar, venha destruir, venha arruinar, venha edificar e venha plantar também. Então você vê que a profecia bíblica, ela tem vários significados para que você possa entender e compreender. Nesses últimos dias nós temos ouvido assim várias profecias. O pastor Felipe já está comigo aqui direto pelo Facebook, já está dividida a tela comigo, glória a Deus. E também aqui no Instagram já vai entrar, pastor Felipe, nós vamos dividir a tela aqui, já está também aqui no Instagram. Que Deus abençoe. Eu quero então, antes de entrarmos no assunto da profecia bíblica, eu quero saudar o nosso querido pastor Felipe Gonçalves. Boa noite, que Deus abençoe e que nós sejamos instrumento de Deus nessa noite aqui, instrumento do Senhor
vamos esclarecer algumas questões com relação à profecia bíblica. Boa noite, pastor Felipe, a paz do Senhor, que Deus abençoe. A paz do Senhor a todos, meus amigos, você que está nos acompanhando aí através da rede social. Para mim é uma honra muito grande estar dividindo esse momento com meu pastor presidente. Para mim é uma honra muito grande. E o melhor ainda é de estar tendo a oportunidade de ser um canal de bênção para você, né, levando uma palavra de Deus, realizando esse culto ao Senhor, para que a graça, o poder, a misericórdia e os milagres de Deus possam alcançar a tua vida. Esse tema ele é muito propício para o tempo de hoje. Profecias bíblicas. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos um tempo de retardamento de um celular para o outro, mas vamos tentar aqui fazer as coisas bem direitinho para que dê tudo certo. Ele parou um pouquinho lá e aí foi que chegou, terminou de chegar aqui conosco, mas tenho certeza que hoje será uma bênção de Deus, nós vamos ter a participação aqui da cantora, da levita Isabel Gonçalves. Daqui a pouco vocês vão ver a esposa do pastor Felipe louvando ao Senhor aqui também, né? E será uma live maravilhosa. Pastor Felipe, nós ouvimos muitas revelações nesses últimos dias. E tem algo que tem me preocupado bastante, tem me chamado bastante atenção. Anteontem mesmo, a minha irmã me liga de Teresina, ela é evangélica da Universal, e ela preocupada com aquela profecia que não só chegou lá, mas chegou quase em todo o Brasil. A pessoa dizendo que no dia 8 de maio o Senhor ia escurecer toda a terra, que o Senhor, que era para a gente comprar velas, colocar água no depósito, comprar mantimento, porque no dia 8 de maio estaria acontecendo algo terrível sobre a terra. E ela me perguntou se poderia acreditar nessa profecia. Não sei se o pastor vai concordar com aquilo que eu vou falar aqui agora, mas de tudo que eu já li, e as profecias bíblicas são mais de 3.800 profecias bíblicas, eu sempre digo que mais de 1.900 já se cumpriram. Então Deus não é homem para que minta, vai se cumprir também as outras 1.900, não tenha dúvida disso. A palavra de Deus será cumprida rigorosamente. A palavra, isso será cumprido. E eu disse a ela que me estranha no dia 8 de maio. Essa questão de data e profecia é meio complicado, pastor Felipe, porque o próprio Jesus, ele era o próprio Deus homem na terra, e quando ele subiu, ficaram perguntando quando seria a volta. Ele disse, nem eu sei, porque o que eu entendo, Deus, ele não é um Deus marcador de data, até porque o tempo dele é diferente do nosso tempo. O tempo que nós temos é cronos, ele é kairos. E quando eu vejo uma profecia que tal dia acontecerá isso, eu fico com o pé atrás, porque não tem esse tipo de indicação na palavra do Senhor. A palavra de Deus não dá essa indicação de dia, de hora, de tempo. Inclusive até o Deus começa a Bíblia dizendo assim, no princípio criou Deus céus e terra. Então quando ele diz no princípio, ele não quer que nós estejamos ligados e fiquemos ansiosos com as coisas que hão de acontecer. E eu gostaria de saber a opinião do pastor Felipe com relação, e inclusive ontem foi dia 8, não aconteceu absolutamente nada daquilo que a gente... E aí termina acontecendo um descrédito, e eu queria essa mensagem do pastor Felipe, para que essas pessoas, elas entendam e compreendam que as profecias continuam sendo reveladas, e hoje ainda muito mais importante do que antes, porque hoje nós temos o Espírito de Deus em nossas vidas, e que nos toca para nos orientar e nos dizer e nos dar discernimento daquilo que vem dele e daquilo que não vem. Pastor Felipe, uma palavra que Deus possa te abençoar. Amém. Pastor Eudes, eu também concordo com a sua posição. Creio que é um pensamento certo a ser como qualquer outra coisa.
nós podemos analisar esse tipo de profecia, uma profetada, a gente pode analisar esse tipo de coisa de uma forma bem prática, de uma forma bem fácil. Assim como qualquer material, né, comercializado em nosso país, ele tem que ter o selo do Inmetro, né? Nós temos um selo também, que é a Bíblia Sagrada. Então, estas profecias, elas têm que estar pautadas e baseadas dentro da Bíblia Sagrada. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, né, para darmos veracidade a uma profecia bíblica, é a análise, né, para a qual Deus está falando e para o qual ele quer, né, para qual finalidade o Senhor quer. Porque nós sabemos muito bem que o inimigo, ao tentar Jesus no deserto, na quarentena, né, ele usa verdades bíblicas. Porém, as heresias, aqueles homens do passado, quando João vai dizer, olha, estes falsos profetas, falsos mestres, saíram do meio de nós. Então, aquelas linhas, né, teológicas do passado, elas vinham pautadas em verdades bíblicas, porém a sua intenção ela era maligna, né? Era desviar o verdadeiro pensamento que refletia em Cristo Jesus. Então, estas profecias, elas podem ser analisadas de forma bem prática. Existem a obra da carne, né? Que é quando alguém dorme de bucho cheio e acaba tendo pesadelos. E existe as profecias de Deus e existe as profecias do diabo, né? Que são coisas que o inimigo se aproveita, encontra brecha, né? E acaba usando pessoas para trazer, né, discórdia e confusão no meio daquilo que é santo e que é sacro, né? Esta profecia, ela não tem validade, ela não tem verdade, ela não tem base e ela não tem fundamento, porque ela não tem, como eu posso dizer, intenção nenhuma de trazer. A intenção é de meter medo, trazer pavor, trazer discórdias e confusões. Como a Bíblia vai dizer, que aquele que é espiritual discerne as coisas de Deus de forma espiritual. E eu tenho certeza que aquele que é alimentado com a palavra, nesse momento que ouviu esta profecia, algo dentro dele disse que estava errado. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Felipe, as profecias, o que precede uma profecia, ou é uma visão ou uma revelação. Revelações vindas da parte do Senhor ou uma visão vinda da parte do Senhor. Nós vimos que, primeiramente, para que Deus dissesse a Ezequiel, Ezequiel, o que tu estás vendo? Primeiro Deus mostrou uma visão para Ezequiel. Ezequiel disse, eu estou vendo um vale de ossos secos, sequíssimo. E essa visão que ele mostrou ao próprio Ezequiel, aí então ele começa a indagar. Você acha que pode viver, pode esses ossos ainda viver? E o próprio Ezequiel, não desacreditando, mas sabendo que humanamente aquilo não poderia acontecer, mas que se o Deus que estava ali, mostrando para ele, revelando a ele, aquele vale de ossos secos, o quisesse, ele poderia fazer. Por isso que profecia não é algo assim muito fácil. A profecia, ela é algo difícil. Não são coisas que você pode estar aí toda hora dizendo assim, Deus me disse, Deus falou comigo, Deus me colocou isso. Por isso, a máxima profecia, ela tem que ser muito profunda, né? Porque, como você mesmo disse, a maioria das religiões, elas saíram do cristianismo. E ainda hoje usam muito a palavra do Senhor. Mas se você tiver o discernimento, tem algo intrínseco naquelas revelações das outras religiões, que você não pode crer que aquilo veio do Senhor. Os maiores fundadores das outras religiões, eles dizem que teve uma visão, que teve uma revelação, que alguém mostrou a ele, por isso.
mas de repente ele contraria o que está na Bíblia Sagrada. E ele mesmo começa a fazer a sua própria Bíblia. Nós temos religiões aí que tem uma Bíblia que colocaram sutilmente palavras que não veio da boca do Senhor, que não veio da boca de Jesus. E é por isso que nós temos que ter muita atenção nesses últimos dias. E o que ontem eu estava falando com o pastor Robson sobre ansiedade, a ansiedade te traz uma angústia, te traz uma incomodidade, te traz algo assim, vexatório, e termina você querendo que as coisas aconteçam do jeito que alguém te disse, e você termina perdendo o caminho das Escrituras Sagradas. Por isso, nós temos que ter muita cautela, principalmente com as revelações. As revelações podem ter 90% das revelações na Bíblia, mas se tiver 1% que não está na Bíblia, aquela revelação cai por terra tudo isso. Não tem como elas permanecer sendo a verdade de Deus. Então, o que nós queremos chamar a atenção é que nós venhamos ver os detalhes. Ouça bem antes que você responda se aquilo é de Deus ou não é de Deus. Porque o inimigo ele vai aproveitar de maneira tão sutil. Quer dizer, numa hora dessa, quem é que não quer ouvir uma palavra, uma profecia de Deus? Todo mundo quer ouvir uma profecia de Deus. Todo mundo quer, meu Deus, fala comigo. Meu Deus, eu vou ter essa doença. Meu Deus, o que é que vai acontecer com a minha mãe? Meu Deus, o que vai acontecer com meu pai? Quer dizer, você fica nessa ansiedade e o inimigo sabe muito bem disso. Ele pode muito bem ali misturar as coisas. Você vê que nós recebemos durante essa pandemia aquela revelação de que se tu achasse um cabelo dentro da Bíblia Sagrada, e aí aquele cabelo fininho, aí você pegava e colocava dentro de um copo e tomava água e não pegava Covid. Quer dizer, algo terrível que essa revelação, uma revelação dessa. Quando me disseram isso, eu fui para o quarto orar. Mas Jesus, tu precisa usar um cabelo aí, que conversa é essa, esse negócio? E o Senhor dizia no meu coração, quem é que já viu uma Bíblia e um cabelinho não caiu dentro? A não ser que tu não esteja manuseando a tua Bíblia. E o inimigo sabe disso. E o pior é que Deus dizia assim, olha, ele disse que é um cabelo tipo um cabelo de criança. Mas os cabelos que caem da cabeça são os mais fininhos, né? Cai e coloca na Bíblia. O inimigo sabendo disso, tinha gente que não tinha nem convite e já estava doido para ter um remédio. Então, naquele momento, aquela revelação não tem sustentação bíblica de forma nenhuma. Mas teve algo que mais me chamou a atenção, no meio dessa coisa toda aí. Eu vi dois áudios. Uma de uma mulher nos Estados Unidos e a outra no Mato Grosso do Sul. E quase, pastor Felipe, eu fiquei acreditando que as coisas eram do Senhor. Uma falou 99% da Bíblia. A outra falou do mesmo jeito. Eu digo, mas meu Deus, é o Senhor mesmo que está agindo nessa revelação. Porque tu foi revelar para uma mulher lá nos Estados Unidos e agora revelou uma aqui no Mato Grosso do Sul. Mas no meio daquela coisa, pegue vela branca, pegue não sei o quê, e olha que as profecias as revelações eram quase iguais. Quase iguais. E eu disse, olha, mas eu fiquei pensando, será que é Deus querendo avisar o mundo todo? Porque o jeito que ele falou lá nos Estados Unidos, falando aqui também no Brasil, ali no Mato Grosso, com uma irmã bem pobrezinha no Mato Grosso e a outra de uma classe social mais elevada nos Estados Unidos, e Deus está falando a mesma coisa, e o Senhor, na mesma hora, me deu um certo discernimento. Ele disse, tu está notando que tem algo que não está certo. E te lembra que o anticristo, ele vai a unidade de um povo. O inimigo, o falso profeta, o inimigo, ele pode agir da mesma forma nos Estados Unidos, na China, na Europa, em qualquer lugar, para você crer. Porque ele sabe que eu virei, olha o que Deus diz na palavra dele, eu virei quando a minha igreja estiver na mesma unidade. Ou seja, Jesus está esperando a igreja entrar na mesma unidade. Satanás, sabendo disso, também vai colocar o anticristo para fazer a mesma unidade. Unidade de mercado, unidade de dinheiro, unidade de fala, unidade de linguagem, unidade política. E nós temos que ter cuidado, porque na Bíblia Sagrada está dizendo que Jesus virá buscar a sua igreja
quando toda a igreja estiver na mesma unidade, ou seja, no mesmo espírito. E o inimigo, então, ele procura fazer esse tipo de revelação nos Estados Unidos, na França, no Brasil, para que a gente creia que é o Senhor. Mas analise bem que você vai ver que tem algo errado nessa história aí. Amém, pastor Felipe? Amém. Pastor, na verdade, as profecias bíblicas, né? Nós estamos na era cristã, no tempo pós a cruz, e nós convivemos muito, né, nesses últimos tempos com os profetas da internet, né? Aqueles homens que para conseguir, né, a sua atenção e conseguir o que querem, eles costumam revelar CPF, data de nascimento, número da casa, número do sapato, e isso vai quebrando a resistência das pessoas que estão ouvindo, né? A ponto deles conseguirem arrancar o que querem, e no final de tudo, né, a intenção ela é maligna. Então, o que é que essas pessoas sempre usam? Elas usam do artifício do medo, né? Elas querem, a todo custo, aprisionar aquela pessoa, trazendo medo, trazendo suspense, para que esta pessoa acredite naquilo que está sendo falado. E o inimigo, ele é sorrateiro, o inimigo, ele é mau, ele é estrategista. Assim como o senhor falou, ele lança a estratégia nos Estados Unidos, ele lança na China, ele lança no Brasil, porque a sua intenção ela é má. E nós sabemos, né, que o anticristo também, ele prega um governo único, uma moeda única, uma economia única, né, e uma forma de liderar única também. O diabo sempre veio para deturpar aquilo que é de Deus. Então, nós observamos quando Moisés ele está diante de Faraó, que ele joga o seu cajado e vira serpente, aqueles homens, os magos, também fazem a mesma coisa, né? Simplesmente querendo deturpar a verdade que era a verdade de Deus. Então, estes falsos profetas, estes áudios, eles caem muito bem, né, para o inimigo nos tempos de hoje, porque as pessoas estão amedrontadas, as pessoas estão em quarentena, estão em lockdown. Então, isso é muito fácil, né? O inimigo ele acaba se apoderando da mente das pessoas. Isolamento, né? Ela é um perigo. Nós podemos observar que quando, no mundo animal, por exemplo, o mundo animal, quando o leão ele quer atacar a sua presa, ele sempre dá aquele impacto do medo. E a manada de bois, de elefante, de algum que seja, ele vai para um lado e sempre tem um que se isola. É nesse que o inimigo vai atacar, o que se isolou por causa do medo. Nós observamos que aquele que está sofrendo de depressão, ele, de alguma certa forma, se isolou. Ele tem uma boa família, mas ele tem algum problema financeiro, então ele se isola financeiramente e acaba entrando em depressão. E aí a gente pode ir na área emocional, na área espiritual, na área física. Então, essas pessoas que são dadas à depressão, que são fracas de mente, elas acabam compartilhando estes áudios. Aqueles que são bons, aqueles que têm a sua vida pautada na palavra, aqueles que discernem espiritualmente as coisas de Deus, sabem que tem alguma coisa errada. Quando o inimigo ele estava no deserto, ele diz: Jesus, está com fome, transforme estas pedras em pães em come. Jesus estava com fome, Jesus precisava comer, mas ele diz: tem alguma coisa errada. Está vindo da pessoa errada. A essência é totalmente errada. Então, Jesus ali percebeu que o princípio era até bom, a ideia era até boa, porém, o seu final, ele era muito mau. E Jesus replica com a palavra dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas da palavra, da promessa. Por quê? Israel passava por escassez. Jesus estava com escassez de comida. Israel passava pelo deserto e Jesus estava no deserto. No deserto faz frio, como também faz calor. Jesus estava passando pelas mesmas adversidades, mas a primeira profecia foi que Deus alimentava o povo
que Deus vestia o povo, que Deus cuidava do povo, que Deus guardava do sol, que Deus guardava do frio. Então o inimigo aparece no mesmo cenário para deturpar a verdade de Deus. Então aquele que é crente de verdade, ele não toma chá de cabelo, até porque eu acho que ele até ingeriu o piolho dos outros, né? Então aquele que é crente de verdade, ele não vai estar compartilhando esse tipo de coisa, ele não vai estar compartilhando esse tipo de áudio, porque a maior verdade é essa, é a Bíblia. Né? Para aqueles que não conhecem a Deus, milagres e maravilhas ainda são de muita importância, mas para nós que somos crentes, a noiva que espera o arrebatamento, apenas a sua palavra ela basta. Esta é a verdadeira e mais eficaz profecia de Deus, a palavra do Senhor que está escrita e que você pode se alimentar dela em nome de Jesus. Glória a Deus. E agora nós vamos ter a segunda etapa, nós vamos ouvir agora a Isabela. Isabela, eu gostaria que ela aparecesse no vídeo aqui cantando. Eu posso até sair do meu local aqui. Particularmente, ela é a melhor cantora que tem na Terra, né? Então ela vai virar um 2 para ti, aí vai ficar meio complicado. Vem para cá que a gente... Tem que mostrar a cantora. E você vai cantar aqui, vocês vão ouvir um louvor maravilhoso. Quero dizer para vocês que estão nos acompanhando, vocês vão ouvir a melhor cantora do Maranhão. Aqui agora, é um privilégio muito grande eu estar aqui com a Isabelle do meu lado, e vocês vão ouvi-la e vocês vão sentir uma paz no teu coração, porque o segundo bloco está maravilhoso sobre profecia bíblica. Então você pode ter certeza que nós vamos, em nome de Jesus, para o segundo bloco, mas antes vamos ouvir a Isabelle em nome do Senhor. A produção aqui está pedindo aqui para a gente... A produção está pedindo aqui, enquanto o celular caiu, ela está pegando aqui, nós vamos... Né, deveria ter sido, mas nós vamos então para o segundo bloco, porque no segundo bloco, eu tenho certeza que o pastor Felipe também já ouviu uma revelação de nós não vamos aqui, eu quero deixar bem claro que a Bíblia nos proíbe julgar o profeta, mas as profecias nós temos a obrigação de analisá-las. Tá? Então nós estamos aqui para analisar as revelações, né? Nós estamos para analisar as revelações. Bom, ela está saindo aqui no Facebook, falta o Instagram virar um pouquinho para ela aqui, e nós vamos ouvir o louvor. E o que o louvor, deixa o tecladista ali, que é assim mesmo, né? E olha que nós temos aqui uma super produção hoje aqui, né? Até o presbítero Ranieri, o nosso querido evangelista Marco André, vice-presidente, está aqui conosco, né? Está aqui a Sônia, né? Até o Josias está aqui com o câmera bem, louvado seja o nome do Senhor, e nós vamos então ouvir o louvor. Glória a Deus, vamos a Deus com a paz do Senhor, seja abençoado por esse louvor, em nome de Jesus. Não desanime. Aleluia. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar no quarto escondido. Você não conseguirá falar. Deus sofre o teu gemido.
sabe de tudo. Creia, aleluia. Ele me mandou falar de paz. Mudar seu rumo, creia e recebe esse amor em nome de Jesus. Ele está enviando o consolo para sua alma. Oh, Jesus, aleluia. Enxugue essas lágrimas do teu rosto e tenha calma. Não chegue à sua casa, vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Não tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer que vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Não te desespera, aleluia. Vai passar, aleluia. Eu tenho uma palavra para você. Não desanime. Aleluia. Pois tudo que você pediu a Deus, se você crer, já está Dona Lídia, Pai do Senhor, compartilha, hein? Magda, compartilha. Deus se fixará no quarto escondido. Aleluia. Você não conseguia falar. Deus só ouviu teu gemido. Oh, Jesus. Mas o Deus que veio aqui, creia, sabe de tudo. Oh, glória. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Em nome de Jesus, eu tenho glória. Está enviando o consolo para tua alma. Seja onde você estiver agora, aleluia. Enxugue essas lágrimas do teu rosto, te levanta e tenha calma. E todo mundo junto vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer que vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Não te desespere, aleluia. Vai passar em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu não quis ser vocês. Eu senti a unção de Deus aqui. Eu tenho certeza que as pessoas também estão sentindo a unção de Deus. E agora eu vou chamar novamente o pastor Felipe, porque
Nós estamos aqui dizendo que as pessoas terão que ter muita cautela com as revelações e as visões desses últimos tempos. Nós tivemos aí uma revelação de uma visão, de um testemunho de um irmão lá de Santa Helena, no Maranhão, 40 minutos, e que ele sentiu a sua casa cercada de anjos. E aquele irmão, ele não é crente. Aquele irmão, ele era uma pessoa que estava no rádio, fazendo programa de reggae, e Deus, então, ele fala que pela sua misericórdia, então, entrou na sua casa, tentou e mostrou para ele teve várias visões de pessoas da cidade, e que viu muitos amigos dele mortos, e que o município de Santa Helena, o cemitério, estava lotado de sepulturas, né? E a gente, e me mandaram, né, para que eu pudesse verificar. Inclusive os clamores feitos por aquele jovem que não era crente, um clamor maior do que o clamor de um bocado de crente, no final da sua contagem. Quando eu disse que a gente não pode estar aqui analisando o profeta, mas as profecias a gente tem que ter, o que me chamou muita atenção, e eu queria a opinião do pastor Felipe, quando ele disse que ele viu muitos amigos seus da cidade mortos. Inclusive, ele encontrou na rua logo no outro dia, e ele se tremia todo, porque, inclusive, me chamou a atenção que ele disse que o Senhor, que revelou a ele, que mostrou a ele, disse para ele não dizer absolutamente para nenhum deles, só apenas fosse no rádio, dissesse a visão. Ele pediu permissão para o diretor do rádio, e lá ele então falou tudo aquilo durante a noite toda que ele teve, aquela visão, aquela revelação. Mas, e eu gostaria de que o pastor Felipe desse a sua opinião com relação à questão de que ele viu as pessoas já mortas, e no outro dia o Senhor disse para ele não comentar aquilo com nenhum deles, apenas clamar, se fosse para o rádio, clamar. Inclusive, eu fiquei até 1h30 da manhã conversando com o pastor Antônio Souza no privado, né, sobre isso, e pelo clamor, pastor Felipe, a minha preocupação é que o Senhor Jesus, ele disse que nos últimos tempos nós seríamos tão enganados que até os anjos das trevas pareciam anjos da luz. Eu me pergunto, será se Deus quis usar esse jovem porque ele tinha um programa de rádio? Ou será se não tem tantos nesse Brasil agora, crente, ligado ao Senhor, né? Mas também pode ser que Deus queira salvar, pode ser que aquela pessoa não seja mais a mesma, né? Nós temos vários pastores que também foram pessoas do mundo, né? Do submundo do crime até, e hoje Deus levantou, revelou. Mas a gente tem que ter bastante cautela. Eu não me arriscaria a dizer, até porque teve um detalhe que me chamou a atenção, aquilo que eu digo. Você pode, às vezes, estar tendo uma revelação que tem 99% de Deus, mas de repente Deus diz que nada fica oculto aos seus servos. Tudo será revelado. Aquilo que é oculto é para ele, mas aquilo que não é oculto será revelado a mim e a você. Então eu me pergunto, será se Santa Helena, outra cidade qualquer, não tem assim uma pessoa que Deus pudesse... Mas Deus tem os seus propósitos. Aí me indagaram até uma outra questão. Mas pastor, Deus usou a jumenta de Balaão. E eu também sei que ele usou a jumenta de Balaão. Mas aí você vai me colocar numa situação onde ali só estava Balaão e a jumenta. Ali não tinha mais ninguém. Ali estava Balaão e a jumenta. Ou Balaão ouvia Deus, ou então a jumenta ouvia. Mas não é o caso de Santa Helena, não é o caso da cidade. A cidade tem muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus, que Deus poderia usar. Mas eu gostaria de
opinião. Amém. Pastor, eu não consegui ouvir o áudio inteiro. Eu sorri demais, né? Eu não consegui ouvir o áudio inteiro daquele rapaz. Na verdade, eu não fiquei revoltado com ele. Eu fiquei com pena dele, porque, como o senhor falou, tinha muitas verdades, né? Muitas verdades ali contidas, mas não era algo vindo da parte de Deus. Muita coisa que ele relatou naquela visão que ele teve, né? Do pouco que eu não escutei muito porque eu simplesmente sorri muito com aquilo ali que eu estava ouvindo, né? E eu não consegui escutar. Mas de algumas coisas que eu ouvi ali da visão dele, Deus ameaça muito ele. Deus ameaça demais, ameaça de morte, ameaça de fulminá-lo, se ele não quisesse obedecer. Era como se o Todo-Poderoso estivesse à mercê daquele homem, da vontade daquele homem. E, na verdade, Deus não precisa se humilhar para ser humano, para que a sua vontade seja feita. Na realidade de Balaão e a jumenta, é porque só tinha eles, né? E Deus usou a jumenta com uma finalidade. Então, se houvesse uma verdade ali, se fosse Deus usando aquele homem, Santa Helena, seria uma vergonha muito grande para os homens de Deus que estão em Santa Helena, no estado do Maranhão. E o quanto Deus usar a rádio, uma rádio profana que passa reggae, né? Que ele fala, não, Deus quis me usar porque eu tenho uma grande audiência, eu sou conhecido na cidade e tudo aquilo. Então, assim, tenho certeza, né, que aquele homem ali, ele teve uma visão que não foi de Deus, e por não conhecer ao Senhor, não conhecer a palavra, foi mais um, né, que foi facilmente enganado pelas artimanhas do diabo, da qual a visão trata muito de ameaça, muito de medo, e Deus não trabalha dessa forma. Nós observamos que quando tanto Moisés quanto Elias, né, entre aspas, brincou com Deus, dizendo, só eu fiquei. Ou então, quando Moisés desobedece a Deus e fere a rocha, né? Nós observamos que o tratar de Deus com esses profetas foi tolerância zero. Moisés não entrou na terra prometida, apenas viu. E Elias, ele foi substituído por Eliseu. Então, existem homens de Deus em Santa Helena que eu tenho certeza que, se essa visão for de Deus, Deus teria dado para esses homens de Deus. Deus não teria humilhado, Deus dando uma visão para um não crente, um homem de um programa de reggae, com certeza Deus não faria esse tipo de coisa, né? Principalmente na graça onde estamos vivendo, porque a Bíblia diz que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, e por que é então que Deus usaria um templo sujo para usar de profecia, né? Então não existe, isso é mais uma artimanha do inimigo e, infelizmente, pegou alguém com um canal de audiência muito grande, mas não veio de Deus. Apesar de conter muitas verdades, não veio de Deus. Inclusive, o medo tem tomado as pessoas, principalmente aqueles que não têm, a palavra de Deus para se segurar. E o medo é a tal arma que o inimigo tem. É uma revelação assim, muito de pânico numa cidade como a de Santa Helena, uma cidade pequena, né, uma cidade do interior do Maranhão. Ele disse que tem um programa de rádio de muita audiência, mas eu quero dizer que não ficou só em Santa Helena o áudio. Se o áudio tivesse ficado só em Santa Helena, não, mas o áudio ele saiu pelo mundo afora. Quer dizer, eu não sei o tamanho o clamor que ele fez, porque o inimigo ele é sagaz, a gente tem que ter muita cautela. Se você disser assim, não, mas o clamor, ele clamou dentro da palavra de Deus, clamou, e olha que ele não era crente, né? Mas clamou dentro da palavra de Deus, ele orou dentro da palavra de Deus. Mas se você
você entender quantas pessoas existem e tem aí usando e dentro da palavra de Deus, mas de repente não é de Deus, tem pessoas aí que dizem que falam língua e é pelo Espírito Santo, e a gente sabe que não é. Não é? O Espírito Santo ele não é dúbio, ele não se divide no profano e no santo. Né? Ou é santo ou é profano. Então não adianta eu aqui querer profanar o nome do meu Deus, dizendo que o lugar é santo, mas nós sabemos que há o profano ali naquele lugar. Então nós temos que ter muita cautela, porque a Bíblia diz, o Senhor diz, que aquele que está santo, santifique-se mais. O que está sujo, suje-se mais. Ou seja, estamos na hora, estamos na época de não ficarmos brincando de santo. Ou você é santo ou você não é santo. Né? E eu fiquei com o pé atrás, ouvi todo o áudio, 40 minutos de áudio, mas a palavra de Deus, ela é bem clara quando ela chama o profeta Jeremias. Eu faço até questão de ler essa questão aqui do profeta Jeremias, mas depois nós vamos falar sobre o que está em nós, né, que é o maior do que está no mundo. Deixa eu ver aqui a questão que quando o Senhor chamou o profeta Jeremias, eu vou ler porque ele chamou um detalhe aqui muito especial, o chamado de Jeremias. Ele diz assim, ó: antes que eu te formasse no ventre, te conheci, antes que saísse da madre, te santifiquei às nações e te dei como profeta. O Senhor santifica o profeta. Ele te separa. Ele não mandou Isaías de qualquer forma. Isaías sabia que era um homem que tinha palavras torpes na sua boca, vivia no meio de pessoas imundas, e ele se achava sem condição de ser profeta. Mas o Senhor disse, o problema é esse, eu vou te purificar, eu não vou te mandar dessa forma mesmo não, eu vou te purificar, vou te santificar, vou te botar aqui brasa viva do altar da tua boca, e aí você vai agora falar da minha palavra, você vai falar como um Deus. Ou seja, o próprio Deus, ele se encarrega de separar o profeta, de polir o profeta. Ora, então não tem sentido nenhum nós estarmos aqui dizendo que o sangue de Jesus nos purificou de todo o pecado. Não é que nós sejamos mais santos que os outros, mas profecia é um dom de Deus. É um dom, ela não salva. Mas até para ele dar esse dom, ele primeiro vai olhar o teu caráter, vai ver como é que está o teu caráter, vai ver como é que você não é de qualquer forma. E nem aceitaria Jesus, porque todo mundo sabe que aceitar a Cristo não é fácil. Aceitar a Cristo é você passar e carregar a cruz. Então não interessava. E é isso, atenção, porque nós que somos cristãos, quando nós não temos aquela intimidade com Deus, não buscamos Deus de verdade, se tivermos qualquer mancha, Deus não fala conosco. Nós ficamos o tempo todo querendo, naquela ansiedade que Deus fala conosco, e não fala. Então nós temos que ter bastante cuidado. Primeiro passo para que um profeta seja de verdade, escolhido pelo Senhor, ele se preocupa em purificar, porque ele sabe que a vida de um profeta não é de qualquer forma. O profeta, para profetizar, ele tem que estar com a vida no altar, ele tem que estar bem. Amém, pastor Felipe? Amém, pastor. E o que o senhor relatou, biblicamente, é verdadeiro, porque Deus, antes de usar alguém, ele vai purificá-lo para que ele seja um vaso em suas mãos, né? Nós observamos também na profecia de Deus para Noé. A Bíblia vai dizer em Gênesis, capítulo de número 6, verso de número 7, diz assim: e disse o Senhor, destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de ter feito sobre a terra. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Então, no verso de número 13, Deus diz a Noé que vai destruir a terra,
mas manda ele construir uma arca para ele. Porque Deus fez separação entre o que era santo, entre o que era profano. Né? Os pecados da terra subiram até Deus como um cheiro que não era agradável, era um cheiro desagradável. Seu pecado subiu até Deus e incomodou, a ponto dele querer destruir a terra. Porém, antes dele realizar alguma coisa, ele fala aos seus profetas, ele revela qual é a sua intenção. E a intenção de Deus era que depois da limpeza, né, com alguém que já estava diante de Deus, caminhando perfeitamente diante de Deus, uma nova sociedade fosse feita. Então, Deus, quando ele dá uma profecia, ele tem a sua intenção, o seu objetivo. Então, esses áudios que eles veem, eles não param na cruz, eles não refletem a Jesus Cristo de Nazaré. Então, nós observamos que é uma exaltação própria, é um medo, é algo que vem para temperar cada vez mais o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. São coisas que não vêm de Deus. Então, nós observamos que a profecia dada por Deus a Noé era uma profecia de santidade, né? De santidade. Então, nós observamos nestes áudios, a maioria deles, é que eles não levam o homem à santidade, levam o homem à mandinga, né? A essas macumbas, como a gente pode dizer, né? Que são transformadas de algo gospel, como ou você compartilha, ou então você vai morrer, ou você faz isso, ou não vai dar certo. Deus, ele jamais, jamais ele vai querer uma adoração forçada. Deus não precisa disso. O que Deus quer através das profecias é o endireitamento do ser humano, porque o fim está chegando, o arrebatamento vai acontecer. E se aquele que não ouvir a voz de Deus, ele não vai se endireitar. A Bíblia vai dizer também que quando não há profeta no meio do povo de Deus, o povo se corrompe. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Para não deixar só em nossas palavras, nós vamos também botar as pessoas que estão aqui e reclamando. Então eu vou ler aqui, a Kelma Mendes diz assim: não concordo quando o pastor diz, por esse irmão ser um homem que é dono de uma radiola de reggae. Deus não pode usar ele. Deus pode sim. Deus não nos vê como o homem vê. Não é por sermos cristãos que devemos julgar quem teve o sonho, mas analisarmos a profecia, se esta é de acordo com a palavra de Deus ou não. Até porque existem pessoas que estão dentro da casa de Deus e vivem de entregar falsas revelações. Estão na carne, purinha. Então vejamos e não vigiemos, pois, portanto, está próxima a vinda do Senhor. E concordo com você, pastor Eus, homem sábio e prudente de Deus. Eu disse que nós não devemos julgar de jeito nenhum o profeta. Nós não vamos julgar o profeta aqui. O que nós estamos aqui verificando são as questões bem detalhadas de todas as revelações, da revelação toda que ele teve. Inclusive, eu louvei a Deus pelo clamor que ele fez, né, naquele dia. E quero aqui também o Daniel Portela também tem muita participação aqui. Como nós já estamos quase no final, que é 1 hora, eu quero ouvir a Isabelle de novo aqui para a gente encerrar, né, e nas nossas saudações. A Isabelle vai louvar mais um aqui para a gente fechar com chave de ouro, né, essa live. E eu tenho certeza, amanhã nós temos o pastor Antônio Souza aqui comigo. Nós vamos falar aqui por quê, né? Por que o decreto do governo não aceitou os serviços da igreja como essenciais. Então nós vamos na Bíblia aqui verificar se foi uma atitude tomada coerente de que as igrejas todas não são serviços essenciais, por isso deveriam fechar todas as portas. Nós vamos conversar sobre isso amanhã, eu, pastor Antônio Souza, e você vai também continuar acompanhando, que a live vai continuar todos os dias às 19 horas. Vamos ouvir então a Isabelle aqui, em nome de Jesus,
para logo depois a gente dar as nossas saudações e dizer a todos aqueles que participaram. Nós queríamos que o tempo fosse maior, porque é muita gente, a Ariane Souza, que estará conosco aqui na segunda-feira, né? E estará aqui muita gente fazendo comentário, a paz do Senhor, a missionária Isabel, minha levita, a Simone Marques está mandando dizer aqui, louvado seja o nome do Senhor, e o Egon também está nos acompanhando, o pastor Egon Robson com a Joelma. Nós queremos a Joelma aqui cantando, louvando aqui ao Senhor também. Agora a Isabel já se comprometeu, todo dia ela tem que estar aqui. Não tem jeito, o Felipe vai ter que trazer. Em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Vamos então louvar. Árvore cheio de vida, cortar, e os frutos que ela produzia se acabaram. E chega alguém diz: acabou a história que vi. Mas ainda bem que a resposta vem do céu. E a última palavra, quem determina ainda é Deus. Alguém diz só restou raiz, mas Deus diz tem vida aí. Eu vou restituir. Escuta a esperança, a árvore cortada novamente crescerá ao cheiro das águas, e se caso envelheceu na terra sua raiz, ou se o seu tronco morreu, ouça bem o que Deus diz. Ainda há esperança, a alegria vai chegar, e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. A água já está presente. É isso aí, Andréia. Deus abençoe. Vai ser Grande tão abraço, lindo Simone. que você irá notar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas de Deus minha vida restaurar. Você vai dizer assim, ó: mas ainda bem que a resposta vem do céu, e a última palavra quem determina é o teu Deus. Alguém diz só restou raiz, mas Deus diz tem vida aí, e eu vou restituir. A esperança para a árvore cortada novamente crescerá ao cheiro das águas, e se caso envelheceu na terra sua raiz, ou se o seu tronco morreu, ouça bem o que Deus te diz. Ainda há esperança, glória, alegria vai chegar na tua casa, e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. A água já está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas que Deus minha vida restaurar. Você vai dizer assim, ó: restaurou os meus ombros, restaurou minha fé, e sobre a minha saúde ele me colocou de pé. Restaurou a minha casa e toda a minha família, e
que hoje todos nós o servimos com alegria. E toda vez que eu escutava alguém dizer, até tinha estrutura, mas veio a morrer, eu me lembrava da promessa, para não desanimar. Essa promessa me dizia, essa promessa me garantia. Oh, aleluia! A esperança para a cor e cortar, novamente crescerá ao cheiro das águas, e se caso cresceu na terra sua raiz, ou se o seu tronco morreu, ou saber o que Deus diz, ainda há esperança, igreja, creia em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus. Fazer uma pergunta. Face ainda, né? Facebook, tá, nós estamos ligados no Facebook aqui. E deixa eu dizer aqui uma coisa. O pastor me mandou aqui dizendo, olha, Deus fez até com a jumenta falar. Isso é verdade, eu já disse isso aqui. Estava lá Balaão e a jumenta. E Deus também disse que se nós não clamássemos, as pedras clamariam. O que Deus está dizendo? Que Deus não precisa de mim nem de você para poder falar. Ele usa quem Ele quer e como Ele quer. O que nós estamos analisando aqui é uma revelação de que tem detalhes que você tem que ser prudente. Tem que ser prudente, porque o Daniel Portela me mandou aqui algo que, na realidade, nós temos que ter muita cautela. Tem um versículo na Bíblia que diz que nos últimos dias, se possível, nós seremos enganados a todo momento, né? Nós seremos enganados. Vai ter pessoas que vão fazer prodígio e descer fogo do céu para enganar até os escolhidos do Senhor. Então nós temos que ter cautela com isso. Nós não estamos dizendo que a profecia, que a revelação das pessoas, da pessoa não foi de Deus. O que eu estou indagando é que na cidade tinha bastante pessoas, tem bastante pessoas. Não é porque ele tem um programa de rádio que o pessoal ouve lá, né? Porque para eu chegar no programa de rádio, Deus teve um trabalho comigo. Os profetas, o que eu estou dizendo é que é diferente, mesmo que o profeta não tenha garantido a sua salvação, não tem garantido porque não são dons espirituais que vão fazer a garantia da tua salvação. O que nós estamos falando é que todos os profetas, eles foram, como diz lá no interior, passados na casca do alho. Não é de qualquer forma. Então Deus, na realidade, colocou aqui a questão de pânico. Para mim, as forças que estão criando pânico todos os dias, inclusive a mídia, eu quero dizer para os irmãos que eu não ligo mais a emissora de mídia aí, a mais de... para mim não interessa mais isso aí, porque isso cria um pânico, cria você esmorecer na tua própria fé. Onde é que está Deus? Tem gente que fica perguntando, onde está Deus? Deus, eu quero dizer para você que Deus está atento a todos os detalhes. Nada, nenhuma folha no chão cai que ele não esteja, né? Então Deus usar quem Ele quer. Mas Ele prepara o caminho. Naquele momento, quem estava preparado para ouvir a Deus era Balaão. Balaão foi preparado para isso, mas ele não quis dar ouvido porque ele estava pensando no dinheiro do Balaque. Estava pensando na grana que ele ia receber para profetizar contra Israel, contra o povo de Deus. E Deus, naquele momento, coloca 2 anjos para impedir a passagem dele. Ele não teve a visão, mas a jumenta teve a visão. Nós não estamos aqui analisando. O que eu estou analisando é que tem muitos detalhes que nós precisamos conhecer. O pastor Antônio Souza disse, olha, a gente conheceu por acaso, eu conhecia Deus dentro da prisão, mas lá dentro da prisão era um trabalhar de Deus. Era um trabalhar de Deus, para que você hoje fosse o profeta que é. Deus, ele sempre tem um trabalho. E eu quero aqui, para a gente, nós estamos só no Face agora, porque o Instagram é só 1 hora, nós queremos aqui, em nome de Jesus, aqui não está mais aparecendo para mim, porque aqui é o Instagram, né? Então,
Não sei se aqui nesse celular está grande. Facebook. Mas as pessoas, eu queria citar algumas pessoas que nos acompanharam aqui, mas eu quero dizer para você que fique com essa palavra, fique, não deixe Tá. dúvida, e o pastor vai agora dar suas saudações, falar se quiser esticar Tá. e faça isso aí que nós vamos encerrar a live por hoje em nome de Jesus. Pastor, é o seguinte, algumas pessoas querem que a gente pelo menos estenda uns 10 minutos ainda falando sobre profecias, né? E elas querem que a gente aborde temas apocalípticos, como, por exemplo, o que estamos vivendo agora, né? O pessoal está gostando muito da live, graças a Deus. Enfim, o livro de Daniel vai falar sobre semanas, sobre 7 anos, e esses anos sendo abreviados, 3 anos e meio. Fala da tribulação, da grande tribulação, da ordem mundial, né? Do cenário do anticristo. E o que todo mundo quer saber, né? O que todo mundo quer saber as pessoas estão mal acostumadas, na verdade, com Deus sendo bonzinho demais. E talvez as pessoas façam planos. E o que o povo quer saber, o senhor, como um homem de muita experiência, muito vivido nessa área, principalmente na área das profecias, o que seria esta pandemia? Seria o princípio das dores? Esses 3 anos e meio de Daniel falando sobre abreviar esse tempo e nesse meio tempo seja o arrebatamento. O que seria esta doença? Seriam dos cavaleiros? Está faltando mais alguma coisa? Estamos nos pés de barro de Nabucodonosor, como Daniel dá a visão? Estamos no apagar das luzes? Jesus está voltando? Diga aí. Tá certo. Deixa eu responder aqui, Felipe. No começo dessa pandemia, o Senhor mandava eu abrir Apocalipse capítulo 6. Eu orando e o Senhor mandava eu abrir Apocalipse capítulo 6. Eu já até falei em vários programas de rádio que nós temos sobre essa profecia. E veja que Apocalipse capítulo 6 está no começo do livro, no começo das revelações, a abertura dos selos. E o Cordeiro abriu o selo, está no capítulo 5. No capítulo 6, o Senhor fala sobre 4 cavaleiros. Eu me lembro que em 2018 eu vi uma mulher, uma mulher de Deus pregando em Brasília, num grande congresso, não me lembro bem o nome dela, não sei. Mas naquele momento me chamou a atenção que ela entrou no mistério e disse assim: o Senhor está me dizendo que está soltando os 4 cavalos nos 4 cantos da terra. E quando aconteceu agora essa pandemia, Deus me leva àquela revelação com aquela profetisa lá em Brasília. E eu vim ler aqui, e eu não estou dizendo, vou colocar novamente aqui, que essa profecia está se cumprindo agora com a pandemia. Mas há uma associação tão grande, há um relacionamento tão grande, que a gente é difícil não conectar o que está escrito aqui no capítulo 6 de Apocalipse com o que está acontecendo agora. Veja que aqui ele diz que o primeiro cavalo, olhei e vi um cavalo branco e o seu cavaleiro tinha um arco e foi lhe dado uma coroa e ele saiu vencendo para vencer. E esse arco não é um instrumento, não é uma ferramenta de brigas corpórea. O arco geralmente ele lança. E Deus dizia para mim, o vírus é lançado sobre toda a terra e vem para vencer. Enquanto, quando ele me disse isso, quando ele mandou essa profecia, o vírus estava só na China. E de repente o vírus se espalha pela terra toda. E daqui mais, foi-lhe dado uma coroa. E ele saiu vencendo para vencer. Quem não sabe, corona, no grego é coroa. Então, veja só, corona é coroa. E não quero repetir, não estou dizendo aqui, mas olha a relação. Quando ele abriu o cordeiro, abriu o segundo selo, ele viu o segundo cavalo.
Esse segundo cavalo era o cavalo vermelho. E diz que do seu cavaleiro foi dado o poder para tirar a paz da terra. Eu te pergunto, a terra está em paz? A terra tem paz nesse momento? A terra está sem paz. Ninguém tem paz. Esse cavaleiro veio para tirar homens que matassem uns aos outros. Olha só, preste atenção. Quando lança a coroa, quando lança o vírus, pega de pessoas a pessoa. Ele vem pelo ar, mas toca numa pessoa e vai tocando de pessoa em pessoa. Pessoas matando pessoas. E quando o cordeiro abriu o terceiro selo, olha o terceiro me chamou a atenção. O terceiro diz que o cavalo era um cavalo preto, o seu cavaleiro tinha uma balança na mão, e ouvia uma voz no meio de 4 seres viventes que dizia: uma medida de trigo por um denário. O denário era a moeda da época, lá do Império Romano. Um denário custava 10 asses. A moeda, como hoje, vamos dizer, o real nosso, era um asse. Você comprava naquela época um punhado de trigo por um asse, mas ia chegar que um punhado de trigo você só compraria com um denário, ou seja, 10 asses. Hoje você tem o dólar a R$6 no Brasil. Essa pandemia, quando começou, o dólar era 3,25. Então você começa a ver que vão ficar tudo caro. Ele está falando sobre a caristia, que já está assolando. Se você vai no supermercado, você vai ver que a diferença agora já é grande, já é absurda. Mas me deu um ânimo nesse versículo 6. O Senhor, depois que diz que as coisas vão ficar muito caras, Ele diz: mas não danifique o azeite e o vinho que está em vós. Olha só que coisa. E aquilo me chamou a atenção, fui orar a Deus. O que é não danificar o azeite? O azeite é o Espírito de Deus que está em mim e você. Quem lê a Bíblia Sagrada sabe que o azeite é a representação do Espírito Santo. E o vinho é a representação da alegria. O que Deus está dizendo? As coisas vão ficar caras, as aflições vão chegar, vai ter gente que não vai ter o dinheiro para comprar, vão comprar por muito dinheiro coisinhas poucas. Deus revelou isso aqui, mas não danifique o azeite, ou seja, não esmoreça, não tire a fé que tu tem no teu espírito. O Espírito de Deus que está em ti, porque quando começar tudo ficar caro, você vai começar a blasfemar, vai começar aquela aflição, vai começar a tirar a fé que tem em você. Mas Deus está dizendo para você: não danifique o azeite, ou seja, não escureça, não entristeça o Espírito Santo que está em vós. E a alegria do crente tem que continuar. No meio de todas essas aflições, a alegria do crente não pode parar de forma nenhuma. Então veja só, o que acontece? O quarto cavaleiro é o cavalo amarelo, que ele vem, chama-se morte, e o inferno seguia. Olha só quantas mortes o inferno seguia. Ou seja, Deus está aqui revelando algo. Quero dizer novamente, não estou dizendo, afirmando que é Apocalipse 6 que está acontecendo, mas há uma relação tão grande dessa profecia, que essa é verdadeira, mesmo que não seja agora Apocalipse capítulo 6, mas não fique pensando que não vai se cumprir, porque vai. Porque quem escreveu essa profecia não fui eu nem você, foi Jesus Cristo de Nazaré. Amém. As pessoas estão aqui falando, pastor, e elas estão gostando muito do seu comentário, estão dizendo que as palavras estão sendo muito sábias, né? Que o senhor tem usado para alertar. Mas só mais uma pergunta. Esse vírus, ele também veio, né, revelar, né, como uma profecia, o verdadeiro estado espiritual de muitos dentro da igreja, né? A Bíblia vai dizer que naquele grande dia será mais fácil passar um camelo dentro do buraco de uma agulha do que um rico, né? Do que alguém que tem dinheiro. Porém, nós sabemos que tem pessoas tão pobres que o que elas tem pessoas tão pobres, né? Que o que elas mais têm é dinheiro, né? Elas são ricas de ignorância, ricas de soberba, e ricas de outras coisas, menos do Espírito Santo. E a Bíblia diz que naquele grande dia, né? Muitos ficarão, poucos subirão. E esse vírus,
ele vê como uma profecia, né? Revelar a verdade espiritual e como está o nível de santidade de muitos dentro da igreja. Porque a Globo conseguiu, a Rede Globo televisão, as mídias corrompidas, conseguiram colocar muita gente com medo dentro de casa, mas não conseguiram levar para dentro da igreja, ouvir a palavra de Deus. Algumas pessoas, né, pastor, me chamaram para conversar e disseram, olha, no começo eu gostei dessa questão de live em casa, culto online, mas depois de 10 dias eu não aguento mais. Eu não oro como na igreja, eu não busco como na igreja, eu não leio a Bíblia como na igreja, e eu estou sentindo falta da igreja. A minha casa não é mais a mesma desde que a igreja fechou. Então, assim, o que o senhor tem a dizer aí sobre estas coisas e se o ano de 2020, 2021, as coisas vão melhorar ou vão piorar? É verdade, preste atenção. Com certeza vai haver um grande avivamento na igreja do Senhor. Mas isso aqui é um paliativo. Essa live aqui é um paliativo. O bom mesmo é a gente estar aqui com os irmãos se congregando em união, falando da palavra do Senhor. Isso aqui é apenas um artifício que Deus, graças a Deus, nos deu para poder falar da sua palavra, do seu evangelho. Mas na realidade, a igreja tem que se voltar. E quando eu falo aqui nessa profecia de Apocalipse, capítulo 6, isso aqui não vem para destruir crente, mas para consertar crente. Crente tem que se consertar. Crente tem que entender. Veja só, por onde o Senhor começou isso? Pela China. Que o problema da China não é, nunca e nunca foi, nunca será espiritual, porque eles não acreditam na presença do Espírito Santo. Mas sempre foi o PIB, o dinheiro aumentando, ser a maior potência do mundo. Eu disse, eu vou começar por aqui. Depois foi para os Estados Unidos, que era o maior país cristão do mundo, e terminou sendo um país totalmente capitalista e que vive uma competição comercial desenfreada, e aí o vírus também chegou lá. Depois o vírus vai para a Europa. Me impressiona que quando você, para poder ir para a Europa, o vírus que está na Ásia, ele teria que passar por Jerusalém e encostar. Jerusalém não morreram nem 70 pessoas. Você está entendendo? Não morreu ninguém quase. Ele deu um pulo e foi para a Itália. A Itália não se diz o país católico do mundo, mas é uma blasfêmia tão grande. E lá na Itália aconteceu o que tem acontecido. Aí ele foi para a Espanha. Na Espanha, um jogador custa R$1 bilhão, enquanto o resto do mundo passando fome e necessidade. Então você imagina, Deus está mandando esse povo prestar atenção para tudo isso que está acontecendo. E como o sol brilha para todos, nós também estamos pegando, né, as retaliações que o mundo fez e que continua fazendo contra o Evangelho do Senhor. Mas é isso, nós já estamos no final da live, graças a Deus. Deus abençoe a todos aqueles que nos acompanhou. O pastor Felipe enriqueceu bastante e continue na graça, né? Mas a Isabel vai ter que trazer, porque nós temos aqui outras lives para fazer. Mas eu queria que a produção todinha viesse aqui e ficasse atrás de mim para que eu pudesse, pastor, o evangelista Marco André, eu quero que o Anderson, o Wander, o Samuel, vem aqui em nome de Jesus. Cadê a Sônia? Cadê a Andressa? Né? Gostaria de que... Pastor, fale aqui, também das pessoas da live, elas estão parabenizando muito sobre o discernimento. Aqui, eu e o Felipe não. Teve aqui a Andressa, que é a produtora, teve aqui hoje teve até a maquiadora, tá entendendo? Para poder ficar uma bênção de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Sônia, que está aqui desde 4 horas da tarde comigo. Aqui está o Samuel. Louvado seja o nome do Senhor. É o tecladista. Aqui está o Wander, que é o homem do som, que estava ali operando. O evangelista Marco André estava ali dando apoio. Aqui está a Sônia, né, que é a nossa tesoureira. Vai estar mais um pouquinho. E aqui a Andressa. Cadê a Cláudia? Deixa ela na Cláudia. Ranieri também, presbítero Ranieri, estava aqui dando um apoio logístico, um apoio bíblico também.
Louvado seja Deus, a Andressa, produtora, e eu quero me despedir dizendo muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Pastor Felipe, que Deus te abençoe e as suas saudações finais para o teu povo lá na Alemanha, que está todo mundo ligado. A paz do Senhor a todos, muito obrigado pela audiência. Estou observando aqui, nós tivemos uma audiência muito grande. As pessoas estão parabenizando aqui pelo tema, pelo discernimento. Mais uma vez, o Senhor teve um bom discernimento da palavra de Deus e pôde abrir o entendimento daqueles que estão ouvindo. Eu quero agradecer a você que abriu a sua casa para que a palavra de Deus entrasse. Esperamos que ela surta efeito e que após isso, né, como diz o ditado, a gente só dá valor quando perde. Eu espero que quando tudo isso passar, dê valor à sua igreja, dê valor ao seu pastor, se voltemos para Deus, porque Jesus está voltando.